Fala pessoal, hoje eu e o Bruno estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre coluna vertebral, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre as principais características dos principais segmentos, das curvaturas fisiológicas, de algumas particularidades e das suas principais funções dessa estrutura que é tão importante e que é formada durante o desenvolvimento embrionário, mas que é moldada de acordo com o passar da vida, de acordo com as cargas mecânicas às quais a coluna é imposta. E é isso aí, dentro dessas características principais que o Gabriel está falando, existem as curvaturas da coluna vertebral, né? E aí quando eu falo em curvatura, muitas pessoas podem pensar que a coluna vertebral ela é uma linha reta. De fato, quando você tem uma visão anterior dela, você vê de fato uma linha reta. Mas quando você muda a sua perspectiva de visão, né, tem uma visão mais lateral desse segmento total, você percebe que existem curvatura nelas. E essas curvaturas, elas são fisiológicas, né? Elas servem para... na verdade, elas têm uma função ali bem importante de dissipação de cargas e tudo mais dentro do corpo. É isso aí. E se a gente puder falar mais uma característica, mais uma função vital da coluna vertebral, nós poderíamos destacar a proteção do sistema nervoso central, principalmente e especificamente da medula espinhal. A coluna vertebral ela serve como uma carapaça que protege a medula espinhal, junto com outras estruturas como as meninges, pia mater, dura mater e aracnoide, e o líquido céfalo-raquidiano. Exatamente. E uma outra coisa bem interessante da coluna vertebral é que ela serve também como um ancoramento de várias estruturas musculares que servem para a nossa dinamicidade, controle de tronco, todas essas coisas com relação ao movimento. Então é uma característica bem interessante também. Nós podemos também começar a falar agora, Gabriel, sobre algumas características vertebrais dessa coluna também. É isso aí. Então a coluna vertebral ela pode ser ainda subdividida em 5 principais segmentos. São esses: o segmento cervical, torácico, lombar, sacral e coxígeo. Cada um desses segmentos possui algumas particularidades, embora a grande maioria da coluna vertebral tenha características incomuns entre suas vértebras, né? Bom, a gente vai falar um pouco disso na sequência, mas dentro desses segmentos é interessante que nós comentemos o número de vértebras que nós temos em cada um. Então, no segmento cervical, nós possuímos 7 vértebras, no segmento torácico, 12 vértebras, no segmento lombar, 5 vértebras, no segmento sacral, 5 vértebras que são soldadas entre si, e no segmento coxígeo nós temos de 3 a 5 vértebras, variando um pouco de indivíduo para indivíduo. Exatamente. E uma coisa também que eu já ia esquecendo, Gabriel, e que é bem importante também frisar isso, é que como a coluna vertebral ela é um eixo longitudinal, ela serve também de uma ligação, uma comunicação entre as duas cinturas, tanto a cintura pélvica como a cintura escapular. Bom, e aí, se nós tivéssemos que falar agora sobre algumas particularidades de cada segmento da coluna vertebral, nós começaríamos falando do segmento cervical, onde nós possuímos 3 vértebras atípicas. O que seriam 3 vértebras atípicas? Como nós comentamos, a grande parte da coluna vertebral possui características em comum entre os seus segmentos vertebrais, como por exemplo o corpo vertebral, processos transversos, processos espinhosos. Contudo, a coluna cervical possui 3 vértebras que se diferenciam um pouco das demais. E nós estamos falando da primeira vértebra cervical, que também pode ser chamada de atlas, a segunda vértebra cervical, que pode ser chamada de axis, e a 7ª vértebra cervical, ok? Bom, na primeira vértebra cervical nós temos uma estrutura que se diferencia das demais porque a primeira vértebra cervical ela se articula diretamente com o crânio. E logo abaixo dela nós temos a segunda vértebra cervical, que tem como uma principal característica que a diferencia das demais um processo odontoide, um acidente anatômico que se projeta para dentro do forame magno do crânio, certo? E por fim nós temos a 7ª vértebra cervical, que se diferencia das demais porque nós temos um processo espinhoso muito pronunciado, quase que se assemelhando a uma vértebra torácica. E falando... É claro que aqui nós estamos conversando para abordar sobre a anatomia, mas eu acho que é importante também deixar claro a importância da biodinâmica
né, na coluna. Então, já falamos que esse segmento cervical, ele tem essas características que o Gabriel falou, e coisa interessante, né, para se abordar também, é que, como falado antes, as curvaturas da coluna vertebral. E você pode perceber que a curvatura da cervical é uma curvatura em lordose, né, onde a concavidade está virada para a parte posterior, exatamente. Então, qual é a importância de fato dessa curvatura, né? Essa curvatura nessa região, ela permite uma maior mobilidade desse segmento. É um segmento bem imóvel, né? Principalmente quando se fala em C1, C2 ali, né? Onde você tem altos graus de mobilidade, extensão, flexão, inclinação da cabeça, rotação, você tem alto grau de mobilidade, principalmente pelas especificidades das vértebras que ali estão e por não haver disco intervertebral entre C1 e C2 também. É isso aí. E falando de mobilidade, e agora progredindo para a coluna torácica, nós podemos começar a perceber que a coluna torácica ela tem uma particularidade de acordo com a sua curvatura em cifose que acaba limitando um pouco o arco de movimento que esse segmento da coluna consegue promover para o nosso corpo. Além disso, por mais que todas as vértebras do segmento torácico tenham estruturas muito semelhantes entre si, até a oitava vértebra da coluna torácica, nós temos ali processos articulares que se articulam com as costelas. Tanto que de T8 a T12 nós temos a capacidade articular de promover um pequeno arco de movimento maior do que os segmentos superiores, porque a partir dali nós não temos mais a articulação com as costelas. E é interessante também a se falar, como o Gabriel citou, né, ali sobre a cifose torácica, ela é importante para a proteção das vísceras daquele lugar. Percebendo que as vértebras nesse segmento, elas se articulam com a escápula, com as costelas e anteriormente com o externo. E isso faça com que tenha um arcabouço de proteção para as vísceras que estão naquele local, tornando assim, claro, igual ele falou, esse local menos móvel do que os demais segmentos, tanto cervical e lombar. É isso aí. E falando dos segmentos lombares, nós começamos a perceber algumas particularidades aqui nesse segmento também, como por exemplo, o corpo vertebral dessas vértebras, que por sua vez é muito maior, muito mais volumoso do que os segmentos superiores, justamente porque nesse segmento da coluna vertebral é o segmento que mais recebe cargas mecânicas, e então a coluna ela se molda dessa forma para ser capaz de absorver todas essas cargas às quais ela é imposta. E uma das coisas que também nós podemos observar é que na coluna lombar nós temos novamente uma curvatura fisiológica em lordose, ou seja, nós temos aqui uma maior capacidade de promoção de arco de movimento nesse segmento vertebral. Outra coisa importante também de se falar dessa região, e que é uma peculiaridade dela, uma característica dessa região, é que você não tem mais os forames transversais. E aí você tem os processos transversos que são mais oblíquos nessa região. Gabriel falando de movimentação dessa região, como se tem uma lordose, então logo você percebe-se que tem uma região de maior mobilidade. Só que essa mobilidade ela é muito grande em extensão e flexão. Quando se fala de rotação e inclinação, ele também é um pouquinho mais diminuído com relação à cervical, por exemplo. É isso aí, o que nos leva a chegar no segmento sacral. Como nós já falamos, o segmento sacral, por sua vez, ele é composto de 5 vértebras que são soldadas entre si, né, Bruno? Exatamente. E uma característica interessante é que essas vértebras soldadas, né, esse componente sacral que compõe essa estrutura, ele se articula na parte mais superior com a última vértebra lombar ali. Nas laterais, ele se articula com o osso ilíaco e mais inferior, ele se articula com outro segmento que o Gabriel vai falar agora. Que é o cóccix, né? O cóccix, como nós também comentamos anteriormente, é um segmento que pode ser composto de 3 a 5 vértebras, variando um pouquinho de indivíduo para indivíduo. Exatamente. E galera, acho que após esse momento de bate-papo, acho que a gente chega ao fim de mais uma conversa, né? Ao fim de mais uma discussão que a gente gosta de fomentar aqui nos nossos vídeos.
E, assim, terminando agora, né, sempre, a gente sempre vou focar nisso, né? A gente falou sobre muita coisa da coluna vertebral e, claro que tem muito mais a se estudar, né? Aqui a gente apresenta a ponta do iceberg para vocês, mas quem vai submergir a água e achar o iceberg todo é vocês. Então a gente aqui gosta de bater esse papo, fomentar a vontade de estudar e vocês querem alcançar esse conhecimento. É isso aí. Então, com isso a gente conclui a conversa de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu.